Olá pessoal, a paz do Senhor, você que se encontra aí no Facebook, no YouTube. Quero nesta manhã fazer uma apresentação bíblica. Se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, verso 6. Fala exatamente quando Paulo em pregar o Evangelho ali aos Coríntios. Então ele faz essa apresentação mostrando a pregação do Evangelho, quando ele diz que ele plantou, ele mesmo regou, mas essa palavra fala exatamente sobre a pregação do Evangelho. Aqueles que ainda não ouviram, para mesmo até aqueles que já ouviram, mas devem saber que esta palavra fala sobre o crescimento da igreja, a multiplicação dos irmãos da igreja. Muitas das vezes a gente vê uma igreja, vamos dizer assim, hoje, que é comum, né? A gente vê uma igreja cheia de pessoas, né? Até de membros, que são ali da comarca da igreja, né? Que se apresentam como membros. Então, muitas das vezes a gente vê números de pessoas ali, né? Mas o real significado é que, pelo número que a gente vê, a gente temos que entender que ali tem que se tratar da multiplicação do Evangelho. Aqueles que receberam o Evangelho, as boas novas de salvação que Jesus trouxe para nós. Então, o crescimento da igreja, para mim, é onde você se encontra, seja em casa, seja na igreja, em que você aceitou verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Não só ali você vê na igreja uma multidão de pessoas e de repente você achar que ali está, né, vamos dizer assim, a igreja de Cristo. Mas na verdade o número exato de pessoas, de membros de uma igreja, trata-se que aquelas pessoas receberam verdadeiramente o Evangelho de Cristo, né? A gente pode notar também que muitas das vezes multidões de pessoas até atrapalharam Jesus, né? Em Jesus está ali realizando as obras do reino de Deus, né? Curando, fazendo sinais e prodígios, e muitos por fazer números até atrapalhavam, né? Você vê por aí. Então, o crescimento da igreja, eu quero fazer uma aplicação pessoal, né, sobre este assunto. O tema é o crescimento da igreja, o que significa para você. Sei que para mim, Paulo diz que ele é quem planta, ele mesmo é quem regou, mas Deus dá o crescimento, né? Então, o crescimento da igreja trata-se daqueles que receberam o Evangelho. Muitos resistiram a Paulo, lá em Coríntios. Então, aqueles que resistiram, que resistem ao Evangelho, resistem a Deus, não é bom que a pessoa resista, né? E é contrário, né? Vamos dizer assim, você está remando contra as ondas do mar, você não vai se safrar bem, né? Então, aqueles que receberam o Evangelho, está nesta carta, né? Então, eles tanto receberam o Evangelho, porque Paulo ali, ele pregou, né, o Evangelho do Reino de Deus, e aqueles que aceitaram o Evangelho, ele e toda a sua casa, foram batizados também. Então, veja esse significado do que significa para você o crescimento da igreja. É quando a pessoa aceita o Evangelho de Cristo. Então, um abraço, um forte abraço para vocês.